não existe constituição do mundo. Ou seja, internacionalmente falando, e alguns dos pensadores que estudam isso e tal, nas relações internacionais, a gente diz que o mundo é anárquico. Imagina São Paulo anárquica. Não tem governo, não tem polícia, não tem regra. Cada um faz o que quer. Como é que vai ser? Vai ser um caos. Como é que você vai se proteger e se garantir? Força. Você precisa ter força. As pessoas, que absurdo isso. Bom, desculpa, mas é assim. Ah, mas então por que não cria o governo do mundo? Porque quem vai ser o governo do mundo? Qual que vai ser a discussão? O que vai ser os direitos humanos? Ninguém concorda com direitos humanos. Ninguém concorda com nada. Como é que nós vamos chegar num consenso mundial? A gente não se vê como humano. A gente se vê como brasileiro. E parte de nós sermos brasileiros é porque a gente olha para os argentinos e fala, não somos argentinos. Exatamente. Então a gente precisa do outro para se distinguir. A gente não chegou no estágio de olhar e falar assim, não, nós somos todos humanos. Então não tem governo do mundo, não vai ter. A União Europeia é uma tentativa de criar essa estrutura supranacional, acima dos países. Um governo europeu, juntar todos os países num único... E não tá dando certo. Ó, o Reino Unido saiu. Eles ficam brigando entre eles e várias coisas eles não concordam e cada um continua querendo ser autônomo. Eles não querem ficar no mesmo pote de bala aqui, é um pote só. Cada bala quer ficar fazendo sua vida. Então, não tem governo. Se não tem governo, se é anarquia, como é que você se protege? Você precisa ser forte. Então, não dá pra gente achar que a força é irrelevante. E aí dentro da força, do uso da força na política internacional, vem a discussão da bomba. Não, e não só do que é mostrado, mas do que pode ser, né? O governo nem precisa demonstrar força, mas você sabe que ele tem e pode usar a qualquer momento. Isso é um poder também. É muito importante, porque você precisa ameaçar. Claro. E você precisa estar preparado para o pior. E o outro precisa ver que se ele tentar tirar vantagem de você, não é bem assim. Exatamente. Então tem um jogo de percepção, de sinalização. A Guerra Fria foi muito isso, claro, né? total. Os Estados Por isso Unidos, que era fria. Estados Unidos e União Soviética se medindo toda hora. E ele fez isso, eu tenho que fazer isso também, porque Você não, e nessa você não pode tinha... mostrar fraqueza. E nessa, cada país conseguia destruir o mundo 50 vezes, né? Tinha muito mais o poder do que precisava, né? Mas eu te cortei, você ia falar da bomba. Mas esse ponto é interessante. Vou fazer um parênteses nesse ponto, que isso vale até na esfera individual. Se você for muito pacato, muito passivo, muito baixar a cabeça, as pessoas vão te massacrar. Então, você tem que se impor. Você não precisa ser agressivo, mas você tem que saber se colocar e proteger o que é seu. O seu espaço, o seu respeito, enfim, o tratar bem com você. Isso serve para os países. Se o país não tem capacidade de mostrar em algum momento, cuidado, peraí. Aí você tá à mercê da boa vontade do outro país. E como não tem regra e é anárquico, aí vai cada um fazer o que acha que é o certo. Como assim não tem regra? Não tem Constituição do mundo. Tem tratado internacional, mas quando você descumpre, não acontece nada com você, não vem a polícia do mundo, eu vou te prender, o STF vai te julgar e vai te colocar na cadeia. Ninguém coloca país na cadeia. Exatamente. Não existe isso. Então, o que a gente entende como estrutura ordenadora, organizadora da vida nossa aqui, ela não existe na esfera internacional. E esses ONU, OMS... Vamos lá. Eu trabalhei na ONU, no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante, porque ele cuida da guerra e da paz. E ele é fruto de uma aliança da vitória da Segunda Guerra Mundial. E vem da Segunda Guerra Mundial. Isso. A ONU é criada depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo, não podemos nunca mais... passar por isso. Isso foi o fim, chegamos no fundo do poço, vamos viver em paz. E aí criaram um monte de organizações, um monte de instituições nesse negócio chamado ONU. A ONU é o governo do mundo? Não. Por quê? Tem um conceito que chama soberania. As pessoas ouvem falar isso e não entendem. O que é soberania? Quem é o soberano na sua casa? Se você mora sozinho, você. Se você mora com seus pais, são eles. A mesma coisa existe com os países no mundo. Quem que é o soberano aqui? Não, só quero ouvir. Por favor. O convidado tem sempre razão, cara. Não. O convidado não chegou ainda. Ele tá Estamos só aqui. Então tudo bem, é o apresentador. Só pra saber, tá bom?
Tá vendo? Eu preciso ouvir isso de tempo em tempo. Obrigado por Isso. me dar essa Então, oportunidade. então Vou pronto. fazer isso com mais frequência. Isso. O soberano. Não ouvi você, viu, Max? Depois eu quero ouvir também. O soberano manda. Você é o dono daquele lugar. O que significa ser soberano? Não existe nenhuma autoridade acima de você. Existe nós vivemos num sistema, o sistema internacional está organizado por estados soberanos. Não existe nenhuma entidade acima dos estados soberanos. Tá. Eles são a unidade. Meu, assim você fala assim, mundo. O que é o mundo? Aqui dentro desse pote, essas balas. Ele é composto de um monte de balinhas. Cada balinha dessas é um país. Tá. Essa é a unidade fundamental da estrutura do mundo. Ah, mas e os outros? Não. A unidade reconhecida que organiza são os países, os estados. E eles são soberanos. Não tem ninguém acima aqui, olha, não, veja bem, vocês não estão se comportando. Não existe isso. Então a ONU não tem poder sobre a soberania dos países. Existe um acordo que todo mundo aqui falou, vamos concordar numas regras. Só que vira e mexe. Não é. Não acontece, É. todo mundo discorda. Mas quando acontece alguma coisa, se reúnem pra ver o que vai ser feito. Se reúne. O Conselho de Segurança é isso. É. São 5 países permanentes. O que é permanente? O cara tá sentado todo dia lá. Você tá sentado aqui todo dia. Claro. Muda quem tá aqui no meu lugar. Existem 5 que estão permanentes. Quais são os 5? Estados Unidos, Estados Unidos, Rússia, Rússia. Alemanha. Não. A Alemanha Não? perdeu a guerra. A Alemanha perdeu a guerra. cara. É, Quem a Alemanha... mais? Quem? Vai. Japão. Japão. Não. Japão perdeu a guerra Perdeu a também. guerra. Eita, Achei que ajuda você aí, ia falar mandíbula. França, talvez? França. França. Faltam 2. Não, você fala... faltam Faltam 2. Você falou Estados Estados Unidos, Unidos, Rússia, França. França, é. Faltam 2. Caramba, Reino Inglaterra, com certeza. Inglaterra, falta 1. Mega importante, pô, você tá esquecendo. Canadá Porque a gente não falou é. um tempão aqui. A China? China? Caramba, é mesmo, China. Se China não tivesse aí... Tá. O que são? Esses caras têm um assento permanente. Eles têm o direito de estar China lá. sempre teve ou foi ultimamente por causa da... Tem um detalhe ali que quando... O assento era da China, mas quem representava a China era Taiwan. Aí eles mudaram isso. Ah, Taiwan tá. se retirou. Falaram, não, pelo amor de Deus, É. uma ilha aqui com 40 e poucos milhões e 1 bilhão. Eles são os verdadeiros donos do assento. Tá. Mas isso é uma outra história e não dá nem pra gente Tá bom. entrar. Mas vamos lá. Esses 5 têm um assento permanente. O que eles têm direito? Eles têm um poder de veto. A gente quer decidir uma coisa aqui, todo mundo. Você tem assento permanente. Só você que tem um Queremos assento trocar permanente. essa jujuba por amendoim. Isso. Aí nós, aqui, 3, 4, votamos que não. Você é o único que tem permanente. Você que tá É. aqui sempre. Você fala, eu veto. E aí já... Não acontece nada. É mesmo? É, acabou. Não adianta... Esses 5 são especiais, eles têm poder de veto.